Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais do Itaú Unibanco. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Nesta análise especial, o foco dela é tratar o longo prazo, o cenário de longo prazo do ativo, no caso aqui da ITUB 4, até um cenário de prazo menor, até o gráfico diário, ou seja, vai descendo lá do longo prazo, vindo para o médio prazo, até chegar no curtíssimo prazo a análise. Logicamente tentando abordar ou pegar aí um maior número de tipos de investidores, perfis de investidores no mercado de ações. Antes de mais nada, te peço para se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Para isso, basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal Dalto Vieira Investe aqui no YouTube. E para que você possa receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, bem como as carteiras de ações que eu venho atualizando aí semanalmente e mensalmente, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa receber esse serviço, todas essas informações relevantes, recomendações e carteiras no seu celular, no seu desktop, enfim, no lugar mais apropriado para você receber todas essas orientações. Clica no card, siga os procedimentos e você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Começando aqui em cima de ITUB 4 no gráfico anual, temos aqui claramente o ativo em tendência de alta. O processo aqui primeiramente deu uma subida, deu uma pequena parada, mais um processo de subida, que é o famoso processo de subida que a gente já viu no análise do Ibovespa, falando lá de 2003 para 2008, um movimento inteiro aqui de subida, 5 anos subindo, passa por um processo de correção, uma correção mais ascendente, aquela correção onde não é o preço que vai buscar a média, basicamente a média que vai se encontrando lá com o preço. Então, correção mais ascendente, correção mais no tempo e ainda um pouquinho até mais para cima, no caso da ITUB. E agora entrando em outro processo de expansão, movimento de expansão. Aqui a gente teve 5 anos nesse último movimento de expansão, depois dessa correção, entrou de novo em outro movimento de expansão e a gente estaria aqui no 4º ano. De acordo com o tempo, pelo menos daqui, a gente teria pelo menos mais esse, mais outro ano, podendo ser aí um movimento de alta do gráfico anual. Não necessariamente que todos os anos vão ser aqui dessa forma de alta, mas que a gente está dentro de um contexto gráfico positivo no anual. Sim, é outro ponto importante a se considerar, por exemplo, da mínima, ou seja, quando iniciou todo o processo de recuperação da ITUB até o ponto mais alto, chegou a subir mais de 200%. E aqui está, considerando que esse ano ele está perdendo aqui nesse momento quase 6%, a gente está agora no dia 27 de março de 2019, ativo aqui caindo em torno de 6% neste ano. Então a gente tem aqui um processo que até agora, da mínima ali da 2016 até agora, 180% de valorização. Então é um ativo que, só em olhar para o gráfico, o comportamento do preço desse ativo no decorrer de anos, é um ativo interessante para se ter numa carteira de longo prazo, ou seja, mesmo que há momentos, anos aqui de mais lateralização, ainda tenha o papel, principalmente agora, entra no processo de novo de um movimento de expansão da sua tendência, do seu movimento de subida e, consequentemente, melhora o cenário para se buscar entradas, principalmente de carteira de longo prazo, após movimentações para baixo, seja no gráfico trimestral, no gráfico mensal ou até mesmo no gráfico semanal, que eu vou abordar daqui para frente. Olhando para o gráfico trimestral, o que eu gostaria de destacar aqui é justamente esse tempo aqui daquela tendência que eu mencionei, daquele movimento do gráfico anual de 5 anos, no gráfico anual da ITUB. Esse movimento aqui do gráfico trimestral, tivemos alguns candles de queda nesse processo, durante o decorrer desse movimento, mas foi um movimento que durou até que esse ponto, que chegou aqui nesse nível, que depois lateralizou. A gente teve aqui 19 candles, 19 barras aqui que representam, cada barra dessa aqui representando um trimestre. Então tivemos 19 trimestres aqui de movimentação para cima, de um único movimento de alta. E agora, a partir ali de início de 2016, considerando a mínima do movimento até o ponto que se encontra aqui agora, a gente tem aqui 12 candles, ou seja, a gente teria espaço ainda para mais em torno aí de uns 6, 7 trimestres, considerando aqui o tempo anterior e podendo vir algo aqui para cima dentro do que eu falei no gráfico anual, ou seja, na questão de a gente teve aqui
5 anos para cima, a gente está dentro de um movimento de expansão, não significa dizer que vai ter exatamente 5 anos ou se vai parar no 4, mas enquanto o mercado não mostrar nada diferente do que nós temos aqui agora, o cenário está muito mais positivo para buscar operações de compra e melhor ainda quando há um processo de queda no preço em periodicidades menores, como está acontecendo inclusive agora. No gráfico trimestral, outro ponto a se destacar que são essas quedas, que até eu mencionei aqui para trás, ó, são quedas acentuadas, são quedas de 36%, que dá a impressão que vai acabar o mundo, caiu 36% ativo. Isso aconteceu recentemente, se a gente pegar aqui, ó, essa queda aqui ó, foi uma queda em torno de 30%. Essa queda que eu estou mencionando é esse candle aqui, ó, essa barra de baixo aqui, essa barra preta, é uma barra ali que representa da máxima para a mínima uma desvalorização em torno de 29% a 30%. E aí a gente vai ver essa desvalorização no gráfico mensal também. Mas enfim, seguimos dentro de um movimento de subida. A tendência de alta no gráfico trimestral está dentro de um movimento de alta, está dentro aqui, nessa barra atual, né, já temos uma queda de 11,44%, mas continua ainda com candles ascendentes, ou seja, caracterizando o seu movimento aí de subida na ITUB4. Mensal. Aquele processo que eu falei de 29%, 30% é isso aqui no gráfico mensal, é esse retorno do preço. Ou seja, dentro de um movimento de alta no gráfico anual, a gente pode ter justamente no decorrer do ano meses caindo, meses se movimentando para baixo. E agora a gente está vendo isso aqui. Neste mês agora de março, a gente está tendo uma queda de 5,3%. Em fevereiro, a ação caiu 4,94%. Então ela está no processo de correção da tendência de alta, porque aqui a tendência continua sendo a tendência de alta, de topos e fundos ascendentes. Tá? Então topos e fundos ascendentes e tendo pontos aí muito importantes agora pela frente em termos de suportes, que aí a gente tem que começar a ficar atento para buscar entradas, pensando principalmente em prazo maior, ficar atento nas regiões de suporte. Observe onde parou a queda aqui dos 30%. Numa região de topo anterior, em conjunto com a pequena parada aqui. Ó. Aqui já tinha quando o topo significa uma resistência, em conjunto aqui com um ponto mais alto de vários testes, de algumas barras no mês, parou aqui de cair e voltou a subir. Já funcionou como suporte, a mudança de polaridade. Aqui novamente, ó, parou justamente nessa região e começou a subir e rompeu esse topo anterior. Logo, esse topo anterior tende a funcionar novamente como um patamar de suporte. Já começou a testar essa região. A mínima aqui atual é de R$ 32,90, a máxima desse topo R$ 33,26. A região um pouco mais testada na faixa dos R$ 32,00. Então essa região de R$ 33,26 a R$ 32,00 é uma faixa de suporte onde o preço pode, não necessariamente que vai parar em cima disso, ele pode vir para baixo, como aqui aconteceu, vem aqui para baixo e depois gera uma nova sinalização para cima. Pode ser até nos próximos meses, não necessariamente já no mês seguinte ou nesse mês. Mas o que fica claro é que são momentos mais interessantes de se buscar entrada em região de suporte do gráfico mensal, principalmente quando se está tentando pegar uma tendência de alta de longo prazo. E aqui, considerando os números do Fibonacci em cima desse último movimento de subida, ou seja, passando da região dos R$ 32,00, a gente teria ali, pelos números do Fibonacci, uma correção desse último movimento de subida, uma correção ainda saudável, seria um retorno do preço para a faixa dos R$ 31,50, correção de 38,2% do que subiu. E isso representaria até um retorno na média móvel exponencial de 13 períodos, que também é mais um patamar de suporte. Considerando outro ponto de suporte na faixa dos 29,74, seria o retorno da metade do que subiu e retornar ainda manteria de forma um pouco mais saudável, se logicamente gerasse uma sinalização de alta logo na sequência, acima dessa região aí dos R$ 30,00, arredondando 29,74 a R$ 30,00, também podendo funcionar como suporte. Ou seja, chegou nesse nível aqui, fica muito mais interessante ainda para se alocar a ações de Itaú Unibanco e ITUB4 na carteira de longo prazo. A tendência de alta, é bom frisar isso, a tendência de alta vai ser anulada caso, ou seja, a tendência que é de alta nesse momento de longo prazo, ela passa a ter uma descaracterização, ou seja, descaracteriza essa tendência de alta se voltar para baixo da mínima desse fundo aqui anterior, localizado em R$ 23,26. Então, primeiro ponto de avaliação, onde o preço pode parar de cair e voltar a subir, a região ali em torno dos R$ 32,00. Abaixo disso, R$ 31,50 e depois os R$ 30,00, número redondo. Seguindo agora para o gráfico semanal,
nós temos aqui outro ponto importante para se destacar, é que no gráfico semanal, já olhando mais para o médio prazo, para curto prazo, nós temos um cenário mais negativo nesse momento. Ou seja, no médio a curto prazo o cenário ficou mais negativo. Por quê? Porque no gráfico mensal a gente está dentro de um movimento de baixa. Observe que aqui também teve um movimento de baixa, aqui houve um movimento de baixa, aqui houve também uma movimentação para baixo. Então, está dentro de um processo de movimento de baixa. Quando há um movimento de baixa no gráfico mensal, aumenta a chance do gráfico de menor periodicidade, semanal ou diário, já está dentro de um viés mais baixista, uma tendência de baixa, ou mesmo uma tendência indefinida. Aqui no caso da YouTube 4, uma tendência mais de baixa, perdeu uma região importante. Observe aqui o mesmo conceito que eu apresentei lá no gráfico anual, na questão de o topo anterior funcionando, a chamada mudança de polaridade, funcionando como suporte. Aqui no gráfico semanal funcionou bem também, só que perdeu essa região depois de uma certa lateralização do preço. Projetando essa lateralização para baixo, ou seja, rompeu para baixo, pegando os níveis mais testados. Deixa eu tirar aqui que eu não deixei um imã ligado aqui para colocar o Fibonacci, mas projetando a altura, que aí seria isso aqui, algo nesse sentido, o ponto mais testado aí dessa lateralização, projetando essa altura aqui para baixo, a gente teria uma projeção lá perto dos R$32, que coincide não só com o suporte do gráfico semanal, mas coincide com aquela região de suporte do topo anterior do gráfico mensal que eu acabei de mencionar. Então, nós temos primeiramente suporte, ou seja, o cenário é mais negativo nesse momento porque ela passou para baixo de uma região de suporte. Agora, essa região de suporte tende a funcionar como resistência e, por enquanto, o ativo vai apontando mais para o teste dos suportes mais abaixo, primeiramente na faixa ali dos que já está basicamente testando, 32,92, já testou, e abaixo disso a gente teria aqui a mínima em 31,76, que já entra naquela região mais dentro dos R$32 até a região dos 31,50, torna-se ainda mais relevante, ou seja, o preço chegando aqui nesse patamar de poder arriscar operações de compra pensando em um prazo maior em cima de YouTube 4. A YouTube 4 volta a gerar, ou seja, se ela não vier aqui para baixo, mas ela volta, se começar a subir a partir desta semana ou mesmo na próxima semana, ela volta a trazer um aspecto mais positivo se voltar a trabalhar preferencialmente acima dos R$ 34,84 a R$ 35. Abaixo dessa região aqui de suporte, quais seriam os próximos níveis de suporte? Aqui embaixo. Se perder essa região aqui, aumenta a chance de poder vir aqui mais ainda abaixo, que seria a região dos 29,54, que coincide com aquela patamar dos 50% de correção lá do Fibonacci do último movimento de subida do gráfico mensal, região de R$ 30 até os 29,70 que eu mencionei. Vamos então agora para o gráfico diário. No gráfico diário, tendência de baixa, ativo perdeu toda uma região aqui de suporte, ou seja, o viés mais baixista nesse momento. Logo, por enquanto, o caminho mais provável seria fazer algo nesse sentido. Essa região já sendo um baita teto, por isso que eu mencionei os R$ 34,84 a R$ 35. Então, fica com viés mais de baixa nesse momento em cima de YouTube 4, ou seja, para operações de curto prazo, risco um pouco maior nesse momento na YouTube 4, seja de curto prazo ou mesmo médio prazo. Pensando em longo prazo, vai aos poucos ficando cada vez mais interessante, ou seja, movimentações para baixo para se colocar ações na carteira, ativo interessante para se ter na carteira de longo prazo, conforme já comentado pelo gráfico anual. E aqui no gráfico diário dá para se observar justamente essa região aqui como uma região importante de suporte, que é já próxima da região dos R$ 32, já mencionados tanto no gráfico semanal, mencionados no gráfico mensal, enfim, uma faixa de preço realmente bem relevante para o YouTube, mais próxima aí dessa região dos 32 aqui, 32,20 a 31,76. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha nessa live, nessa videoanálise especial. Um grande abraço e até a próxima.